acompanhado pelo torcedor, cantado pelo torcedor, festejado a cada vez que se vê nos telões do moderno estádio Mané Garrincha. Tino Marcos, vamos ouvir novo aqui teste para a seleção. Filipão falando, Tino. Exatamente, Kleber. Estamos aqui ao lado do técnico da seleção, que não tem vários jogadores aqui, pelo menos 4 titulares, mas é uma oportunidade também de observar, de ampliar um pouco o seu painel de observações aí para a Copa do Mundo. Claro, para isso que servem os amistosos, principalmente que a gente possa olhar num jogo diferente, que vocês vão ver uma equipe com uma média de altura de 1,84 m, 85 m, vai jogar muito no nosso erro. Nós vamos ter que aprender, porque em determinadas situações no Mundial podemos ter como adversário esse tipo de jogo. E é um bom jogo para a gente continuar o nosso trabalho e vendo o que é que a gente pode colher. Boa sorte então ao técnico da seleção que não tem esta tarde o Oscar, ele foi mesmo vetado, torceu o tornozelo na quinta-feira e desfalca a seleção brasileira esta tarde, Kleber. Seleção brasileira que homenageia um dos grandes craques da história do futebol brasileiro, para muita gente, o primeiro grande craque do futebol brasileiro, o Fred Herrach e tal, mas veio o Leônidas da Silva, e você vai ver agora a imagem, a homenagem a Leônidas inesquecível. Completou ontem o centenário do nascimento do Leônidas da Silva, artilheiro brasileiro em Copa do Mundo, cracão de futebol, Leônidas da Silva, a homenagem da seleção brasileira. Aqui está sim, escalada para o jogo desta tarde contra a seleção da Austrália. Acompanha aí como vem o Brasil para o jogo. O time do Filipão com Júlio César no gol, voltando a ser titular. Número 12. Na defesa, 15, Maicon, outro retorno à seleção. Os zagueiros, Thiago Silva, número 3, Davi Luiz, número 4 e o Marcelo pela esquerda com a 6. O meio-campo do Brasil, Paulinho tem a camisa 18, o Luiz Gustavo é o número 17 e o Ramires ganha um lugar entre os titulares com a 16. Bernard também tem oportunidade número 20, Jô, camisa 21, foi bem na Copa das Confederações, e Neymar, número 10, o time do Luiz Felipe Scolari. A Austrália já classificada para a Copa do Mundo, a Austrália está escalada para o jogo. Vamos mostrar a escalação da seleção australiana para depois a gente ouvir um destaque do Mauro Naves. Os jogadores vão se postar ali para fazer uma homenagem, um minuto de silêncio, por isso que estava a seleção da Austrália lá esperando a seleção brasileira. Aí está a escalação da Austrália: 1 Schwarzer no gol, 22 Bacowell, 2 Liu, número 6 Ognenovski, número 17 McKay, são 2 volantes, 15 Jedinak, 23 Bresciano, uma linha de 3 armadores, 10 Cruz, 14 Holm, o número 11 Owar e 9 Kennedy. O técnico é alemão, Holger Osiek. Esse é o time da Austrália, se classificou já para a Copa do Mundo e estará no Brasil no ano que vem. Sendo respeitado agora um minuto de silêncio aqui no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em memória do ex-dirigente da Federação Australiana, Arthur George, também ex-integrante do Comitê Executivo da FIFA. O trio de arbitragem para esse jogo, depois de respeitado o minuto de silêncio, vem do Paraguai. Aí está o árbitro da partida, Henrique Cáceres. Os assistentes, Milcíades Saldivar, Juan Zorrilla. Mauro Naves, o que a gente pode esperar dessa Austrália aí, Mauro? Boa tarde. Boa tarde. O técnico alemão, ao contrário do Filipão, não tem muita gente para observar, não. Muitos veteranos aí. É um time experiente, mas pouco renovado, viu, Kleber? Um time que tem uma média de idade de 31 anos, uma média de altura, já disse o Filipão, lá para cima de 1,85 m. E a gente vai, ao longo da transmissão, falando sobre esses jogadores da Austrália. A Austrália que garantiu presença na 4ª Copa do Mundo da história do país. O sábado começou com sol, com calor, agora já um céu mais nublado em Brasília. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa mais um amistoso da seleção brasileira. Mais uma etapa do Brasil a caminho da Copa do Mundo de 2014. E olha a pressão que deu o Brasil na saída de bola da Austrália. Vieram 6 jogadores do Brasil, outros 2 se aproximando. Um time inteiro quase na primeira arrancada, a primeira pressão sobre a saída de bola da Austrália. A bola foi para fora, não conseguiu evitar o Luiz Gustavo a saída de bola, mas o último toque foi da Austrália. O arremesso é para o Brasil se o árbitro não optar por uma falta, não optou mesmo pelo arremesso lateral. Ramires de volta à seleção brasileira. E a movimentação para ele, no arremesso cobrado pelo Maicon. Sai a primeira falta. Houve um tempo em que a fama dos australianos era a fama de um time
que pega pesado. Brasil com o Marcelo. O Neymar abriu, se manifestou, a torcida recebe a primeira. O time brasileiro vem pelo meio, Paulinho e Neymar. Olha aí, ó. Ele pega na bola, essa onda aí, ó. Vai pra cima da marcação. Acabou errando o passe. Casagrande. Filipão tá falando muito sobre o estilo australiano. Primeiro sobre a oportunidade que ele precisa aproveitar sempre, cada vez que tem o time em campo. E um adversário diferente, forte. Vai ser por aí mesmo, Casal? É por aí. Os amistosos, o objetivo dos amistosos exatamente para o Filipão é examinar, olhar e ver novos jogadores para a seleção brasileira e tirar as poucas dúvidas que ele tem para fechar o grupo. Em relação à Austrália, marca muito forte. Você vê que eles são todos nesse momento na linha de defesa deles, marca forte, e aquilo que você falou apela um pouco, não é? São fortes fisicamente e gostam do corpo a corpo. Eles gostam de ter o jogo corpo a corpo. Aí vem o Brasil com o Maicon. Nas eliminatórias, claro, quando eles se classificaram, né? Foram o segundo do grupo, atrás do Japão. A média de faltas nos jogos foi de 14. 14 faltas por jogo, em média, fez o time australiano. Agora fez uma ali. O Roman cometeu a falta. Cruzamento do Marcelo. Conseguiu o desvio, o Neil. A bola caiu para Bernard. Ele girou, não teve jeito de bater no gol. Vem de trás o Maicon. Foi um pouco atrás, né, de onde o Bernard queria. Pois ele já pediu desculpa ali no meio, porque o Jô pedia a bola. Bola que recebe agora no arremesso do Maicon. Tentou o toque de calcanhar. Vem a proteção, vem a cobertura. Jogou para longe Ognenovski, o camisa número 6, zagueiro da seleção australiana. Primeiros instantes e o time do Filipão, conforme o treinado e combinado, aperta a saída de bola da Austrália, que não é lá um time dos mais habilidosos. Lá dentro joga Maicon, de novo buscando o Jô, desvio de cabeça, Neymar! Não bateu forte na bola, deu a chance do Schwarzer fazer a defesa, pegou de primeira, mas não pegou com força. O árbitro é paraguaio e o time australiano é forte. De olho na arbitragem, Arnaldo César Coelho. Boa tarde a todos. Realmente o time australiano joga um jogo mais forte, usando muito o corpo. Inclusive o esporte preferido na Austrália é o rugby, que se usa muito corpo, e no futebol também eles usam. O árbitro é o Paraguai, que não é um árbitro de primeira qualidade na América do Sul, é um árbitro às vezes enrolado em suas atuações. No último jogo que apitou a eliminatória agora em junho, o jogo do Equador e Argentina deu um problemaço, deu 7 cartões amarelos e teve problemas no Brasil em jogo do Atlético Mineiro. Vamos ver como ele se comporta hoje. Brasil vem de novo ao campo de ataque com o Thiago. Se mandou o Thiago. A bola era para o Jô, a movimentação do Jô dentro da área. Interceptação feita pelo time australiano, saiu jogando com o McKay. Mais uma vez o Brasil recupera. Antes ainda da Austrália passar a linha de meio campo. Bernard ficou meio isolado, se aproximou o Maicon. Luiz Gustavo trabalha com o Ramírez. Outra vez o Bernard. Boa bola para o Ramírez, passou, cruzou, mais uma bola que vai caminhando na frente do gol da Austrália. Ninguém do Brasil botou o pé, voltou para o Marcelo, vai arriscar o Neymar, preferiu trazer por dentro, foi bloqueado, foi tocado na marcação legal do australiano. Recuperação brasileira. Que boa escapada que deu lá pela esquerda o Luiz Gustavo, hein? Houve uma dividida, não me parece que o árbitro tenha marcado falta, não. É aquele jeito de entrar na jogada, um carrinho, ó, e deixou o pé, né? Quer dizer, ele levantou um pé e pegou o Neil, pegou o Luiz Gustavo com o outro, Arnaldo. O pé embaixo, o pé direito dele atingiu o Luiz Gustavo. Eles jogam de forma bem dura, às vezes ajeitados e às vezes até violentos. O árbitro vai ter que ter muita experiência, muita tranquilidade para poder discernir o tipo de jogada. Nesse lance, por exemplo, ele não entendeu ter havido a falta. Começa outra vez o time do Brasil. Onde está o Ramírez? Jogou com o Luiz Gustavo. Posição de impedimento. Pelo menos foi a marcação do Milciades Saldivar. O bandeirinha, posição de impedimento do Marcelo. Impedimento bem marcado. No momento do passo, Marcelo, apesar de ter dito que não estava sim impedido. Marcou bem o bandeirinha. Maicon. Vai para o campo de ataque a seleção brasileira com o Bernard.
Fica a marcação em cima dele do McKay. O Davi Luiz se manda também para o campo de ataque. O Brasil vai com tudo. Dupla lá pela esquerda. Neymar e Marcelo. Botou na frente o Neymar. Vai chegar. Fez o cruzamento. A bola veio no meio do caminho. Neal consegue o corte. E já isola. A antecipação foi boa do Davi Luiz. Usando bem os lados do campo nesse começo do Brasil, Casa, com 6 minutos. É a característica dos jogadores, né? Do lado de lá você tem o Marcelo e o Neymar. Aqui você tem o Michael, tem o Bernard e tem o Ramírez, que é um jogador... Que é um trio novo na seleção, é um trio novo na seleção brasileira. Isso é uma novidade nesse setor do lado direito que tem a ultrapassagem muito forte, tanto com o Michael como com o Ramírez. Ramírez já teve oportunidade, andou fora, não jogou a Copa das Confederações, lógico, tá louco para aproveitar a chance. O Michael voltando, foi titularíssimo na lateral direita da seleção brasileira, inclusive na Copa de 2010. E o Bernard tendo a chance aí de atuar com a lesão do Hulk. É a primeira vez que o Bernard e o Jô começam como titulares na seleção. Aí o Marcelo. Neymar recebeu, tocou de novo com o Marcelo. Vira o jogo. Essa movimentação do time brasileiro sempre com a presença de alguém entrando exatamente pelo lado de campo para tentar a jogada de fundo. Outra boa antecipação no meio do campo do Davi Luiz. Davi Luiz está com prestígio com a torcida de Brasília, inabalável. Lançamento do Neymar. Bola para a área depois da ginga. Bernard na trave. Gol! Jô! Gol! O Neymar recebeu, gingou, cruzou, Bernard já teve a chance, faltou um pouco de sorte, ela bateu na trave. A sorte estava ao lado do centroavante, do artilheiro. O Jô bem colocado, bate de primeira pro fundo do gol. Bom lance com a participação de todo o ataque da seleção brasileira. De Neymar para Bernard na trave, Jô. O Jô tem estrela, terceiro gol dele com a camisa da seleção. Entrou algumas vezes na Copa das Confederações, guardou e vai cavando o lugarzinho. Bem jogado de novo pelo lado. Bem jogado, está usando bem o lado do campo o Brasil, está pressionando, não está dando espaço para a Austrália jogar. A Austrália não chegou ao gol do Júlio César até agora, já são 8 minutos, quase 9 minutos de jogo e só o Brasil consegue jogar. Estou gostando da marcação e estou gostando da velocidade com que o Brasil está jogando. O time da Austrália é forte fisicamente, está garantido na Copa, mas não é uma equipe habilidosa. Seja contra quem for, esse tipo de marcação que o Brasil exerce dificulta. Pode ser contra o melhor time do mundo, e imagine contra um time que é o número 46 do ranking, que não é, por tradição, uma equipe habilidosa. Não passa do meio-campo a seleção australiana. E o Brasil já está com muito mais de 70% de posse de bola. 77% precisamente a posse de bola do Brasil, com 9 minutos de jogo. Ou seja, não jogou ainda a Austrália. Jô. Dividiu, Bernard, chegou firme, chegou batendo na bola, Howard cedendo mais um arremesso. E a Austrália está com todo o time recuado. Fica o Kennedy lá na linha de meio do campo, esperando uma bola para ver se consegue criar alguma jogada. 1-0 para a seleção brasileira. Maicon, outra vez em cima do Jô, a bola recuada pelo Ognenovski e o goleiro Schwarzer saiu e pegou. O Jô fez aqui nesse estádio, primeiro gol dele pela seleção, entrou nos minutos finais do jogo contra o Japão e fez o gol do Brasil. Ele que não precisa de muitos minutos, né, para marcar, entrou rapidamente, marcou contra o Japão e agora também aos 8 fez o terceiro gol dele pela seleção. O Luiz Felipe falou que tem 17, 18 nomes. Será que o Jô está entre esses nomes, Casa? Ou esse é um que precisa remar a cada jogo, barcar a cada jogo? Ó, se não acontecer nada e ele não fizer nada errado até o ano que vem, ele tá na Copa. Eu acho que é um dos jogadores garantidos do grupo do Filipão. O Filipão gostou do desempenho do Jô na Copa das Confederações. Toda vez que entrou bem, fez um gol aqui e voltou a fazer gol hoje. Aí a primeira tentativa ofensiva da Austrália. A bola foi desviada pelo Thiago. Bernard disputou. Howard domina. Para cima da marcação do Maicon. Tocou um pouco mais atrás, Roman.
Brasil toma bem a bola, Luiz Gustavo, a torcida quer rapidez, lançamento foi forte demais. A torcida queria que ele esticasse a bola no Neymar, o próprio Neymar também, mas a visão foi boa, porque todo mundo olhou para o lado do Neymar. O Paulinho se apresentava, mas não deu certo. 11 minutos, 1-0 para a seleção brasileira, gol marcado pelo Jô, campeão da Libertadores com o Atlético e um dos principais jogadores na campanha do Galo no título da Libertadores, como foi importante também no título da seleção na Copa das Confederações. Mas no Galo ele vem tendo dificuldades, está 9 jogos sem marcar. Quem sabe leva astral diferente depois desse, né? Brasil toca. Vai tocando de primeira, vai tocando a bola sem se precipitar. Aí recebe uma marcação mais forte o Maicon e o Davi Luiz fica com ela. Thiago. Hoje em Buenos Aires, na Argentina, será anunciada a cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2020. 2016, Olimpíada no Rio de Janeiro, 2020. 3 cidades chegaram ainda candidatas: Madrid, Istambul e Tóquio. Nesse momento, Madrid já está fora. Istambul ou Tóquio, ou na Turquia ou no Japão. Istambul e Tóquio, as candidatas que ficaram para a sede dos Jogos Olímpicos de 2020. Primeira falta mais forte, talvez, na base do toque. Chegou depois, ó, deu uma levantada no Neymar. O camisa número 10, o Cruz, Arnaldo. Chegou atrasado dessa forma, é falta, e merecia pelo menos uma advertência verbal. Mas o árbitro apenas marcou a falta. Terceira falta da equipe australiana em 13 minutos. O Neymar claramente gritou alguma coisa com o Jô. O Davi Luiz, o Paulinho estão lá na área. O Thiago vai chegando. O Jô se mexe. Quem bateu, no entanto, foi o Marcelo. Passou por todo mundo, chegou no Thiago. O cruzamento foi fechado demais. Acabou facilitando a vida do goleiro Schwarzer. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, aqui é Brasil, aqui é Volkswagen. Um 1-0 para a seleção brasileira, gol marcado pelo Jô, aqui no Mané Garrincha. Que vai ser, claro, estádio na Copa do Mundo de 2014. Ramírez, Bernardo. Não saiu a bola. Bem ali pertinho do bandeirinha, bom lance do Ramírez. O cruzamento já não foi tão bom assim. Nada bom, na verdade. Bola fechada, pegou mal, jogou direto para o goleiro australiano. Que é do time do Ramírez, né? Ontem o Oscar disse que brincou com ele lá. Ele acabou de ser contratado pelo Chelsea. Vai fazer 41 anos agora em outubro. E o Oscar disse que brincou, que faria um gol nele. E acabou que não vai jogar. Na brincadeira, o santo do Schwarzer foi mais forte. Pode ser. É curioso, um goleiro com 41 anos, quase como disse o Mauro, contratado para ser reserva do Peter Cech, que é o goleiro, o tcheco Peter Cech, que é o goleiro titularíssimo, um dos melhores do mundo, e o Schwarzer vai ter essa oportunidade aí de jogar no Chelsea, com o Mourinho de técnico, com o Oscar, com o Davi Luiz, com o Ramírez. Davi que fica com essa bola aí, o Maicon abriu. Ouviu ali o grito do Filipão, fecha no meio, pro Ramírez, ele já foi, tá bem no círculo central aqui, ó. Marcelo. O time brasileiro vai se movimentando, vai se mexendo, o Paulinho agora abre pelo lado esquerdo, chega o Neymar, mesmo perdendo por 1-0 a Austrália, não se arrisca a sair do campo de defesa, fica toda ela fechada, tentando fechar os caminhos do Brasil. O Brasil vai tentando na base do toque de bola, das arrancadas, passar por essa marcação. O Jô fez a proteção, voltou a bola, bom lance para o Ramírez, mas o Bandeira parou e marcou o impedimento. Bandeira já tinha marcado o impedimento quando saiu o passe para o Ramírez. O ataque brasileiro já estava parado.
Uma triangulação rápida, o Ramírez, portanto, está um pouco na frente, com aquele tronco na frente. Lance difícil, porque tinha um pé também do australiano. Mas em todo caso o Bandeira levantou. Primeira falta, se eu não estiver enganado, da seleção brasileira. É a primeira falta do Brasil, vence por 1-0. Gol marcado pelo Jô. A Austrália, Luiz Felipe falou, vai tentar jogar no erro do Brasil, vai usar a altura. Então pode, pela primeira vez, testar o Brasil no jogo aéreo. Só para contrariar, preferiu tocar curtinho. E agora sim veio o cruzamento. Ganha um escanteio. Primeira chegada da Austrália, primeiro escanteio. O Kennedy é um jogador perigoso ali na bola alta. Camisa bonita da Austrália, e na manga tem uma homenagem ao jogo com o distintivo do Brasil, a bandeira do Brasil, a bandeira da Austrália. Na manga direita ali, né? Exatamente. Vem a cobrança de escanteio, bola fechada para dentro da pequena área, a cabeçada perigosa. É um lance perigoso, lance do Kennedy. Esse é o cara para quem as bolas, a maioria das bolas... Na mesma altura do goleiro, Kleber, 1,94 m. 31 anos já, ele joga no Nagoya do Japão. São 17 jogadores que atuam do elenco que foi convocado para esse amistoso. 17 atuam fora do futebol australiano. Mesmo o goleiro Schwarzer, que vai agora, olha a camisa comemorativa na camisa do Schwarzer, tá vendo? Brasil e Austrália. O amistoso que os australianos estão fazendo. Ele mesmo já jogou muito tempo no Middlesbrough da Inglaterra, o goleiro da Austrália. Saiu jogando errado. O Brasil não dá refresco na marcação. Agora o Howard tenta. Foi falta do Ramírez. Entendeu o árbitro que o carrinho do Ramírez foi mais no adversário do que na bola. Com 18 minutos. Esse zagueiro é Neil, capitão dos mais experientes do time australiano. Vem buscar a bola no meio. Jedinak. Outra vez o Brasil arranca. Agora na base do contra-ataque. Vai o Neymar. Gingou para cima da marcação. Bernard entra pelo meio. Aparecia o Paulinho com perigo também. Esperta a defesa da Austrália. Agora o Thiago vai dominar sozinho. Ao contrário do que o Brasil fez até agora, os australianos não pressionam a saída de bola do Brasil. Deu um pique ali o Roman, conseguiu trabalhar bem o Ramírez, aí Maicon. Talvez estivesse muito monótono na situação da defesa do Brasil, então o Thiago botou o Davi Luiz para correr. Tá bem de pique. É claro que com 1-0 no placar, né, Casa? E com 19 minutos, aquela marcação que o Brasil fez alucinante no começo do jogo, ela tem que dar um refresco. Ela diminui um pouco, até porque o time da Austrália não tem a bola, né? Quase não fica com a bola, então não está tendo que fazer essa marcação. Está tendo sim, o teste está sendo bom para criar jogadas, para tentar furar um bloqueio de marcação que a Austrália põe totalmente na frente da defesa. Ele joga com 4-5-1, só um jogador no ataque. Então os espaços são curtos, ó. O Brasil vai ter que achar um caminho para furar esse bloqueio. Esse aspecto chamado a atenção pelo Casagrande já é o outro lado, né? Teve a pressão, teve a marcação, isso aí foi falta, Arnaldo? Foi só uma trombada? Só trombada, não houve a falta. Ele se machucou porque o pé dele prendeu no gramado na hora que ele caiu. O jogador da Austrália não dá uma prendida e aí tocou ali no calcanhar do jogo. Além da pressão que o Brasil fez muito bem, agora é isso. Também é papo antigo, né? Adversário da seleção brasileira tende a jogar assim. Se não tão fechada assim, ainda mais numa Copa do Mundo no Brasil. É uma oportunidade de buscar caminhos, buscar toque. Por isso até que o Luiz Felipe Scolari treinou muito o toque de primeira para abrir o jogo. E em Copa do Mundo, principalmente, a primeira fase, é muito possível que o Brasil, pelo menos, encontre duas seleções que venham jogar dessa maneira, bem fechada na primeira fase. Aí vem a Austrália com perigo agora. Buscou o contra-ataque, chegou bem o Marcelo. Não desistiu do lance o time, o Marcelo cercou e o Neymar voltou para marcar. Se o Marcelo ajuda o Neymar lá no ataque, o Neymar veio ajudar o Marcelo aqui na defesa. Evitou o cruzamento.
Ganha escanteio, então, a seleção australiana. Howard, o camisa número 11, preparado para a cobrança. Tá tudo combinado ali, ó, mas é perigoso mesmo o time na bola aérea, o que não era nenhuma novidade. Agora com o Nil chegando, o último toque brasileiro, ó. Davi Luiz chegou na marcação, o Nil estava lá, o juiz viu um desvio depois do toque do Nil. O Jorge já ouviu, ele tá sobrando, não pode sobrar. Lá vem a bola para dentro da área. Júlio César deu um tapa. É claramente o momento em que a Austrália cria mais dificuldade. Tentou mais um cruzamento. O Ramírez não deixa a bola sair para a linha de fundo. Tá em jogo, tá normal, a posição é legal. Não há impedimento agora. O escanteio está marcado. Não havia posição de impedimento, não. Escapou bem o Cruz. O quarto escanteio para a seleção da Austrália. O Brasil não bateu nenhum escanteio. É nessa bola. O Michael tá marcando ali na primeira trave. Ele e o Marcelo. Aí ficou em condição de tirar sem marcação, sem ninguém para apertar o Thiago Silva. E você ouviu todo o papo lá dentro da área, o Júlio César falando. E os companheiros, quando der, sai. Não deu nem para ver. Disse o Júlio César. Volta a bola no meio-campo da seleção brasileira, defensivo ainda com o Ramírez. Tem espaço o Michael. Recém-contratado pelo Roma da Itália, voltando a ter espaço no futebol italiano, Michael. Boa bola para o Bernard. Do Bernard para o Neymar. Entrou na área, se cortar para dentro, bate. Cortou dois, pintou golaço para fora. Ao melhor estilo Neymar. Rabiscando ali dentro da área. Saindo da marcação, o Brasil trabalhou bem, ó. Começou lá na direita com o Michael. Do Bernard para o Neymar. Cortou o primeiro. O segundo, o terceiro, e a bola ficou perto do pé dele, mas ele conseguiu, ó, fazer o movimento para chutar no gol. Passou por cima. E tem que aproveitar também o contra-ataque. Tem que aproveitar também o momento em que a Austrália se lança, né? Resolve atacar um pouquinho. Foi a quarta finalização do Brasil, uma da Austrália e um gol do Jô, 1-0 para a seleção brasileira. Vai saindo a Austrália com McGowan lá pela direita. O lançamento foi forte, forte demais. Agora só tiro de meta para o Brasil. Hoje, depois de Amor à Vida, tem Zorra Total. E logo depois, Serginho Groisman e seus convidados no Altas Horas. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola. Refresque-se com mais 100 amigos na Copa. O Brasil está jogando. O Brasil está jogando do lado esquerdo com Marcelo e Neymar. Aí o Paulinho. Recebe o Ramírez. Meio campo do Brasil tem que se mexer mesmo. Ramírez, Paulinho, Luiz Gustavo. O Jô saiu da área. Agora quem vem um pouco mais atrás para buscar é o Bernard. Maicon. Ele com o Ramírez. Aí o trio pela direita e o impedimento do Neymar, do Bernard, mais uma vez o impedimento do Bernard foi marcado. Dessa vez o Bandeira estava indo tão bem, né, mano? É, mesma linha. Mas esse é o pior impedimento, aquele impedimento muito próximo do assistente. O melhor impedimento para marcar é lá do outro lado, lá na ponta esquerda. Aqui na direita sempre é muito difícil para o assistente. Torcedor de Brasília vai curtindo a seleção, já fez ola, já cantou, tá esperando agora um segundo gol do Brasil, dá uma nova pressão. Vem aí o Marcelo. Rapidamente se recompõe defensivamente a equipe australiana. Bola do Neymar para o Paulinho. Virada boa. Ótimo domínio do Michael.
Ele com o Bernard. Vão se entendendo bem. Cruzamento para a área. Mas foi preciso. Foi na hora exata o toque de cabeça do McGowan. Você foi lá no andar mais alto do estádio Mané Garrincha aqui em Brasília. 26 minutos. Brigou e ganhou a disputa com o Kennedy e o Ramírez. Já chamou o time para ficar todo mundo mais perto, o Luiz Gustavo. Maicon e Bernard, de novo o Luiz Gustavo. Agora está mais pelo meio o Ramírez. O Luiz tentou virar o jogo, que é uma arma para abrir a defesa adversária, né? Tentar essa virada rápida e não conseguiu. Essa Austrália fez em 2013 8 partidas, ganhou 2 vezes, empatou 3 e perdeu outras 3. E, sempre repetindo, se classificou para a Copa do Mundo. O Mauro já disse, ficou em segundo lugar no grupo que tinha o Japão, a Austrália, que tenta esse ataque. A bola foi forte demais. Só no esforço para evitar a saída, a Austrália, que é um país da Oceania, o continente da Austrália é a Oceania, mas a Austrália disputa as eliminatórias para a Copa do Mundo pela Ásia. Fugiu do confronto sul-americano, né? Com o quinto colocado aqui. Ficava uma moleza para a Austrália se classificar para a Copa do Mundo. Só que nunca era de forma direta, sempre tinha. Agora nem é mais a Ásia, né? Mas sempre tinha um adversário da América do Sul. Por isso que disputou até hoje 3 Copas. Vai para a 4ª Copa e a 3ª seguida a seleção australiana. Maicon. Vem o Ramírez pela meia. Segurou. Jogou a bola então, exatamente como a gente estava falando, né? Se classificava facilmente Vem aí pro ataque do time do Brasil. A chance do Paulinho, cruzamento, pega o goleiro. Se classificava para a Copa, mas não direto, ia fazer uma repescagem. E aí dançava com os times sul-americanos. Na Ásia há uma competição boa, mas ela se classifica direto. Então vai para a 3ª Copa seguida e para a 4ª Copa da história. Walter Casagrande, o Brasil hoje enfrenta adversários como era mais antigamente, um que só se defende e precisa arrumar caminho, e está conseguindo dar uma esquentada no jogo? Não, encontra um adversário difícil de se jogar contra. Não é difícil de vencer a partida, mas é difícil de jogar contra. É uma equipe forte fisicamente, alta, né? Que marca muito bem. Está jogando todo atrás, esperando um erro do Brasil que não aconteceu até agora. E ouvindo o Filipão falar ontem, achei curioso e depois pensando, achei que ele estava certo. Ele está encarando esse jogo contra a Austrália hoje como o primeiro jogo na preparação para a Copa do Mundo do ano que vem. Ele não conta o jogo contra a Suíça, porque os jogadores estavam de férias e tudo mais. Esse, para o Filipão, para a comissão técnica, é o primeiro jogo valendo para a preparação para a Copa do Mundo. Então está sendo importante para ser observado alguns jogadores. O Brasil perdeu da Suíça, como disse o Casa, muita gente voltando, aí ele falou mesmo, ninguém tem lugar garantido, mas muita gente está bem próxima do grupo. Falando nisso, vou propor para vocês aqui uma pesquisa rápida. Você sabe que nós temos o Ronaldinho jogando bem no Atlético, campeão da Libertadores, o Kaká, que agora vai jogar de novo no Milan. É uma enquete na página do Globoesporte.com/Futebol 2013. O Kaká e o Ronaldinho ainda têm vaga na seleção? Vá lá, Globoesporte.com/Futebol 2013, você vai achar o jeito para dizer sim, eles têm vaga, não, eles não têm vaga. Fica a seu critério. Você já tem na ponta da língua ou na ponta do dedo que você clicaria, Casagrande? Não, eu acho que o Kaká tem possibilidades. Voltando a jogar no Milan, tendo uma sequência de jogos, fazendo um bom trabalho no Campeonato Italiano. Eu acho que não ganha o Campeonato Italiano. O Milan não fez uma equipe forte. Fazendo uma boa campanha na Copa dos Campeões, na Liga dos Campeões, eu acho que ele tem jogando, né? Jogando com sequência. O Ronaldinho eu acho mais difícil, mesmo achando que o Ronaldinho vem fazendo um bom trabalho no Atlético Mineiro e fez 2 golaços outro dia no Fluminense. Então, por Casagrande, Kaká sim, Ronaldinho não. Prende bola a seleção brasileira, Neymar. Thiago já apontou ali a movimentação do Bernard. O Bernard sempre sai da ponta, vai ali para prolongamento da linha lateral da grande área, se apresenta. Aí na sequência o juiz marca uma falta
Falta do Ramírez. Só complementando essa conversa sobre meias possíveis convocados, é bastante provável que na próxima lista do Filipão apareça o nome de Felipe Coutinho, do Liverpool, jogador revelado pelo Vasco, que foi para a Itália, para o Inter de Milão. Está muito bem, a comissão técnica tem observado muito esse jogador e é bem provável que ele apareça na próxima lista. Vai chegar o Maicon e fazer uma proteção. A marcação é forte em cima dele, ele não conseguiu chutar em cima do adversário, então o Bernard tem que se virar. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco titular da seleção brasileira. 1-0 para o Brasil, gol do Jô. Felipe Coutinho, então, Liverpool, já teve na Inter de Milão. Arnaldo ia clicar o quê, Arnaldo? Sim pro Ronaldinho e pro Kaká? Não e não? Acho que o mesmo voto do Filipão. Não. Foi um silêncio de todos refletindo, né? É, porque o Filipão Já votou? O Filipão já soube, né? Parece que sim. O Filipão já soube da enquete, mandou votar não, eu fui com ele. Entendi. O Arnaldo tá de olho no computador do Filipão. De olho, acompanhando tudo. Vem aí o time da Austrália tocando bola no meio com o Bresciano. Acaba perdendo mais uma vez. Neymar. Com algum espaço agora o Brasil para progredir. Neymar fez tabela com o adversário, pode bater pro gol, preferiu o passe pro Bernard. Bem colocado no meio da zaga o Ninho para fazer o corte. Briga o Ramírez, briga muito o Ramírez tomando a bola novamente para a seleção brasileira. Saiu lá da esquerda, veio aqui pela meia o Neymar. Bola pro Jô, que é uma outra possibilidade da gente ver o Brasil se mexendo, variando a sua disposição tática com o Neymar agora, ó, aparecendo um pouco mais pelo meio. São experiências que o Luiz Felipe coloca em prática sem obrigatoriamente fazer substituição de nomes. 33 minutos chegando. Neymar parou na frente da marcação do Bresciano, tocou no meio pro Ramírez, arrancou, dá até para bater Ramírez. Travado no momento preciso por Ognenovski. Contra-ataque da Austrália. Or vai ter que chegar. Vem o Paulinho. Boa bola do Maicon. Tá lá no meio o jogo, capricha Bernard. Gol! Jô! De novo Jô! Gol do Brasil! Bola bem dominada do Paulinho, chegou cheio de vontade. O contra-ataque do Maicon. O trio está se entendendo bem aqui, ó, o Maicon, o Bernard, quando o Ramírez cai. O cruzamento caprichado. O artilheiro não tem onda, se joga na bola. Toca de primeira pro fundo do gol. 2 vezes Jô em Brasília. 4 gols com a camisa da seleção brasileira e aproveitando a oportunidade numa arrancada boa. E eu ia te falar, Casa, na hora que o Paulinho roubou a bola, que é legal, é amistoso, dá um trabalho danado. O Luiz conversando com o Filipão, falar para os caras, vamos no amistoso, vamos lá jogar, dá um trabalho, né? O time tá ligado, pelo menos ligado. A história de que começou para valer o trabalho para a Copa. Eles estão sabendo disso. E a motivação que o jogador tem, além de ser convocado para a seleção brasileira, eu acho que já é uma grande motivação, é se colocar numa lista que vai disputar a Copa do Mundo. E tem jogadores que estão voltando, não é por acaso que o Jô tá ligadíssimo e focado em finalizar, que o Bernard está ligado no jogo, que o Ramírez está ligado no jogo e o Maicon também. São aqueles que estão tendo uma oportunidade nova aí. Não tem sono de amistoso, né? Não, para eles não, para eles é final de Copa do Mundo. 2-0 para o Brasil, 2 gols do Jô, 2 vezes participação também do Bernard. Bernard que acabou de sair do Atlético, né? Bem o Jô, deixou passar, olha o terceiro aí, cara a cara, Neymar! Gol! Neymar! Gol do Brasil! Foi em direção ao Jô e ele foi preciso, teve a percepção, deu um leve salto, saiu do caminho da bola e aí ela ficou com o Neymar. Na velocidade ficou para trás do Maicon, na saída do Schwarzer, o toque preciso pro fundo do gol.
Biquinho, tira do goleiro, não adianta esticar a perna. O Brasil faz 3-0. 36 minutos em um time ligado no jogo. O Neymar chega agora a 25 gols com a camisa da seleção. O Neymar tem 8 gols com o Luiz Felipe Scolari. O Fred é o artilheiro dessa volta do Filipão com 9. O Neymar já chega a 8. E pelo jeito que o time está aceso, hoje cabe mais. Bem aí o Thiago. Na disputa depois do Luiz Gustavo. Sobrou para o Kennedy. Não conseguiu fazer o passe. O Roman. E o Brasil contra-ataca. Segura o Neymar. Foi falta nele. Globo, a gente se liga em você. Skol, novas garrafas que viram objetos de decoração. O Neymar, Kleber, é o único jogador que participou de todos os 14 jogos, incluindo esse do Felipão. O Neymar que entrou em campo hoje com o filhinho dele, o Davi Luca. Não sei se o torcedor percebeu, na hora do hino, o filho dele estava no colo do Neymar. Chegando ao Barcelona, o Neymar. E o menino vai ficar... Ainda tem disponibilidade para a ponte aérea, né? E claro que o Neymar aproveita o fato de estar aqui no Brasil. Luiz Felipe hoje está completando 40 jogos como técnico da seleção brasileira. O Tino falou dessa volta, 14 jogos, né? E antes ficou com 19 vitórias, um empate e 6 derrotas naquela campanha que levou o Luiz Felipe, junto com a seleção brasileira, ao título da Copa do Mundo de 2002. Ele assumiu em 2001, levou a seleção para a Copa do Mundo, participou das eliminatórias e foi campeão. Só com vitórias no Mundial do Japão e da Coreia. E voltou agora para comandar o Brasil na Copa de 2014. 14 vai ser o ano do Filipão, técnico da seleção brasileira. E hoje 40 jogos como técnico do Brasil. E o Brasil continua mordendo. Foi lá o Luiz Gustavo, veio também o Paulinho. Houve a falta. Com um pouco mais de 70% de aproveitamento, né, Cleber? Você ouvia ontem ele dizendo, nota 7, dá para passar e tal. Mas acho que para a Copa precisa de 80% de aproveitamento, tal, tem que melhorar um pouco. Foi um aluno modesto, dizendo, no meu tempo 7 passava. Hoje passa até com menos. E às vezes dá um trabalho. Vinha o time da Austrália. O passe do War foi interceptado pelo Maicon. Outra vez, puxa contra-ataque o Brasil com o Neymar. Foi falta nele. Até que não está pegando tão pesado assim a Austrália não, né, Arnaldo? Está jogando duro, mas não de forma desleal. Agora o jogador perdeu a viagem e para não ficar no vácuo com esse drible, fez a falta. Isso não pode. Falta cometida pelo Jedinak. 12ª do jogo. Tá bem parelho o número de faltas da partida. Maicon com Ramírez. Thiago segura. O Brasil faz o relógio andar. O time toca a bola. 3-0 nesse primeiro tempo. 2 de Jô, 1 de Neymar. Paulinho teve dificuldade. Bresciano. Toca a bola no meio para Jedinak. Abre aqui na esquerda e recebe McKay. Segura, prende e vai trabalhar de novo na zaga. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, Listerine, dentes 3 vezes mais brancos. Aí vai trabalhando bola o time do Brasil com o Thiago. Bernard. Quando um técnico é obrigado a mexer no time, como o Luiz Felipe foi, aí entra o Maicon, entra o Ramírez, entra o Bernard, entra o Jô. E as jogadas saem pelo setor que foi mexido aqui na direita e o Jô faz o gol.
Deve dar uma satisfação, né? Claro. Uma confiança, né? Uma satisfação e uma segurança, né? Porque ele tirou jogadores titulares que se contundiram e colocou outros jogadores, alguns sendo convocados de volta, né? No caso do Ramires e do Michael, que você não sabia, que o Filipão não sabia qual ia ser o desempenho desses dois jogadores, e de repente está tudo funcionando. E só para deixar bem claro, tá 3-0 pro Brasil, o Brasil está jogando muito melhor que a Austrália porque está ligado no jogo. Exato. O jogo é fácil, não dá para comparar a Austrália com o Brasil, tudo bem, não dá, mas se o Brasil não tivesse focado no jogo, não tivesse ligado, não tivesse marcando, não estaria com tanta facilidade assim. Então é mérito dos jogadores, do time, do jeito que o Brasil está jogando. Cansamos todos de ver muito amistoso em que o adversário era fraco e não acontecia nada. Tocava a bola para cá, tocava a bola para lá, aí você dava uma piscada, mas hoje pelo menos o time entrou como se fosse um jogo valendo 3 pontos contra um adversário pior tecnicamente e de marcação eficiente. Vai achando os seus caminhos aí o Brasil. Arrancada do Thiago Silva. Bernard. Apareceu de novo o Maicon. Vai levar para o fundo. Passou pela marcação na hora do cruzamento. Foi lá em cima e ficou com a bola o goleiro Schwarzer. A bola foi virada com muita força pelo Moa. Amanhã tem Fórmula 1 a partir de 8h35 da manhã. Todos os detalhes do Grande Prêmio de Monza, o Grande Prêmio na Itália, um dos mais sensacionais grandes prêmios da temporada. Só ficar ligado, o Globo, a gente se liga em você. Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. Boa arrancada aí da seleção brasileira. Neymar ficou de novo na cara do goleiro e o Schwarzer dessa vez consegue fechar o ângulo e tirar. Tá saindo tabela. Ó, Neymar no drible. E tabelou com o adversário aí. É a segunda vez que ele tabela com o adversário. Ninguém vai... Você não vai lembrar que o Pelé fazia isso, né, Léo? Foi isso que você quis dizer. Pelé fazia toda hora isso. Diz que a primeira que fez foi sem querer, depois virou recurso. 9 finalizações do Brasil, só uma na Austrália. O Neymar fez um gol e finalizou 4 vezes. Agora voltou de uma posição de impedimento. Resta ver se foi um brasileiro que tocou essa bola para o Neymar. O Bandeira parou e marcou. O Neymar estava muito em posição de impedimento. A dúvida dele ali é se foi uma bola recuada pelo jogador da Austrália ou se foi um passe de um brasileiro para ele, Neymar. Aliás, no show do intervalo, o Arnaldo vai mostrar o lance do gol. O segundo gol do Brasil, né? Que quando o lançamento vem para o Bernard, o Jô está adiantado. Aquilo é lance para marcar impedimento, é para deixar correr como a arbitragem deixou. O Arnaldo vai mostrar no show do intervalo o segundo gol do Brasil, marcado pelo Jô. A gente viu uma Austrália bem fechada no primeiro tempo e o Brasil encontrando os seus caminhos para furar o bloqueio, para criar jogadas. Fez 3 gols. O Caio e o Júnior estão ali estudando taticamente, vêm com a mesa tática, posição aqui, movimentação ali, jogada assim, e os gols que foram saindo da seleção brasileira. 44 minutos. Posiciona que falta um, posiciona. Aí. Posiciona Bolinho. que falta um, disse o Luiz Felipe Scolari ao Jô. Toque de primeira do Cruz. Ficou no chão o Marcelo e o juiz parou o jogo. Ele tá com a mão na coxa. Quando fica com a mão na coxa assim, todo mundo fica, será que é muscular? Pode ter sido uma pancada na dividida, o que também é extremamente dolorido. Mas a preocupação sempre quando o jogador fica assim como ele tá, é se não foi uma lesão muscular. Imediatamente o Maxwell já inicia o aquecimento. Não foi pancada não. Não foi pancada não, né? Parece a boa e velha fisgada, né, cara? Foi muscular. Foi no movimento que ele fez, quando ele tirou a perna do chão e foi dar uma pressão, né, no adversário, ele sentiu a coxa do lado posterior. Nada de pancada, muscular. Vai trocar, já foi pedido mesmo. Perigoso. Não tem como continuar. Não, do jeito que ele caiu. E o cara fica assim,
derrubado mesmo, né? Você sabe que o negócio pode ser grave. E vem aí o Maxwell. Maxwell, número 14. Maxwell que tem uma carreira de grandes clubes, né? Maxwell jogou no futebol holandês, jogou no Ajax, né? Depois jogou Inter de Milão, Barcelona, agora está no Paris Saint-Germain. Teve naquela seleção brasileira que tentou ir e não conseguiu ir aos Jogos Olímpicos de 2004. Já é um cara rodado, experiente, que está aí também atrás de uma brecha. Vai entrar daqui a pouquinho com essa lesão muscular do Marcelo. Marcelo do Real Madrid, lógico que preocupa quem gosta do Real Madrid. Lembrar mais uma vez, né, que Madrid já foi excluída da corrida para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2020, entre Istambul e Tóquio, a cidade sede. E o árbitro paraguaio Henrique Cáceres apita o final do primeiro tempo, 3-0 para o Brasil, 2 do Jô e 1 do Neymar. Show do intervalo já está em campo com o Mauro Naves e com o Tino Marcos. Jogadores deixando aqui o campo e aqui o Jô, que em 2 jogos em Brasília fez 3 dos 4 gols pela seleção. Se jogasse sempre em Brasília tava bom, né, Jô? Tava bom, né? Acho que esse estádio tá me trazendo sorte, né? Então acho que é isso que o professor pede, né? Acho que é quando precisa entrar e fazer o que eu tenho que fazer, né? Que são gols, né? E ajudar a seleção brasileira. Obrigado, Mauro. Vamos aguardar. Estamos de volta aqui a Brasília, tudo pronto para o início do segundo tempo e a bola está em jogo para você ligado na Globo com a saída da seleção brasileira. O segundo tempo de Brasil 3. A seleção da Austrália tem 0. Vem aí a seleção brasileira tocando bola, nós já tivemos a entrada do Maxwell, não é? Maxwell no lugar do Marcelo, a lesão do Marcelo preocupa porque é uma lesão muscular e evidentemente que não teria nenhum sentido forçar qualquer coisa com o Marcelo. Foi a única, né, Tino? Exatamente, a única alteração. A Austrália não fez listona não, né, Mauro? Kleber, eu cheguei a conversar muito rapidamente com o Dr. Rodrigo Lasmar na subida, perguntei, é grave? Ele fez mais ou menos assim com a mão e eu de longe disse, ele vai a Boston? Ele falou, não sei, vou avaliar depois do jogo. Quer dizer, então é mais preocupante ainda se o Dr. Lasmar espera um pouco para avaliar, né, a situação do Marcelo. Boa Eles sorte. Eles viajam hoje, mas vão ter tempo ainda, a seleção janta antes de viajar, enfim, vai ter tempo de talvez não fazer grandes exames, mas uma avaliação melhor. Seleção brasileira joga terça-feira à noite. A Globo vai mostrar ao vivo, depois de altas horas, Brasil e Portugal. Mais um amistoso nessa sequência aí de jogos. Brasil trabalhando para a Copa do Mundo. Não tem jogo oficial, é só na base do amistoso. Bola mal recuada, Jô vai em cima, chegou primeiro para isolar o Schwarzer. Te perguntado se a Austrália tinha feito lista, acho que nem lista, nem alteração nenhuma, né, mano? Não mexeu não. Arremesso lateral para a seleção australiana. E olha, e neste momento sai a informação direto de Buenos Aires que nós já sabemos qual é a cidade sede para os Jogos Olímpicos de 2020. Vai ser lá do outro lado do mundo. Tóquio, no Japão, escolhida como a cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2020. Brasil, Rio de Janeiro, Brasil em 2016, Tóquio, Japão em 2020. E aí a comemoração emocionada dos japoneses que participaram da escolha do trabalho Tóquio, sede dos Jogos Olímpicos de 2020. Vamos de um extremo ao outro do planeta nas duas próximas Olimpíadas. Rio de Janeiro e depois Tóquio. Tóquio que já foi sede de Jogos Olímpicos. Vem aí a seleção brasileira com o Davi Luiz. E só para completar, né, venceu hoje, na primeira etapa foi eliminada Madrid e agora o embate final foi Tóquio e Istambul com a vitória de Tóquio. Trabalha a zaga brasileira com o Thiago Silva. Ele e Maicon. Jô veio buscar, a seleção da Austrália perde por 3-0. Não muda e provavelmente não mudará o seu jeito de jogar, afinal de contas, nem muitos recursos para isso tem. Vai continuar apostando numa bola aérea, numa bola cruzada, num escanteio, para ver se pelo menos dificulta a vitória brasileira.
Dispara de novo lá pela direita o Thiago Silva. Boa jogada do Bernard, botou na frente, olha o Thiago de ponta direita. Até que foi um ponta direita veloz. Chegou bem, cruzou, foi travado, ganha escanteio para a seleção brasileira. E a dividida foi forte. Olha aí, ó. Você queria o Thiago de ponta direita no seu time? Melhor de zagueiro, né? Ele vai bem de zagueiro, mas foi uma boa movimentação. Bernardo vai aproveitando bem a oportunidade como titular da seleção. Com todos os poréns, né? O tipo de jogo, o tipo de adversário. Pelos gritos você sabe quem foi bater o escanteio ali, né? Neymar bateu, rolou para Bernard. Bernard não valeu o gol, não valeu o gol. Cabeçada do Thiago pro gol, mas o árbitro marcou uma falta do Thiago. E logo que ela chegou para ele cabecear, o juiz já estava invalidando o lance, né, Arnaldo? O Thiago se apoiou no adversário. Veja na repetição que a bola era do adversário, ele deu um empurrãozinho, tirou o adversário da jogada e fez o gol. E o juiz anulou e ele depois deu um tapinha no juiz, assim. Você tá certo, doutor. Sai mais uma vez a seleção brasileira. Todos estão aproveitando muito bem as chances. Agora, tem uma, né, Casa? O adversário é assim ou assado. Tem que aproveitar, né? No caso, assim, Ramírez, Maicon e Bernard, principalmente. Você tem que aproveitar a chance que vem para você naquele momento. Pouco importa o adversário. Melhor, se o adversário é fraco e dá para eu jogar, fazer o meu jogo, melhor ainda. Melhor para mim, tenho que aproveitar mais ainda. Eu acho que todos estão aproveitando. Eu acho que o Maicon é aquele que está menos, nesse momento, tá no ataque, mas que menos participou no primeiro tempo. Lá vem ele, ó. Trouxe por dentro. Volta a bola para o Thiago. Vai arriscar? Não, prefere o lançamento. Mas tenho a impressão de que a avaliação do Luiz Felipe para o Maicon vai ser muito boa e vai continuar. Claro, não estou falando que ele está jogando mal. Em participação. É que a gente tem na memória aquelas avançadas do Maicon, a passada. Claro, o tempo passa, ele já talvez não faça tantas vezes assim. Eu que estou exigindo, eu que gostaria de ter visto isso. Então eu acho que o Maicon é um jogador diferente, também pode ser muito útil à seleção brasileira. Com grande possibilidade mesmo de cavar um lugarzinho. Quem veio pensando em jogar minutos, né, Kleber? Daniel seria o titular e vai jogar duas partidas inteiras. Enfim, pode ser substituído, mas 2 chances de sair como titular. Fez 32 anos já, este ano, o Maicon. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo toca a bola para Davi Luiz. Davi Luiz tentou e não conseguiu fazer o passe linha de fundo. Tiro de meta para a seleção da Austrália. A informação que chega do vestiário é de que o Marcelo realmente sofreu uma lesão mais importante e é praticamente certo que ele não segue hoje à noite para os Estados Unidos com a seleção brasileira, a seleção que embarca às 11 da noite em voo fretado. Mais um desfalque, portanto, por lesão e boa recuperação para o Marcelo. Lesão muscular, chata, dá trabalho. A Austrália tenta. Domínio do Paulinho. Vai para o lance individual. Se mexeu o Neymar. Neymar tentou uma devolução mais sofisticada ali para o Paulinho. Tinha muita gente no caminho do calcanhar do Neymar. Aqui pela direita, McGowan. Aí a bola dominada pelo Paulinho. A bola foi dividida e a zaga da Austrália ganha essa. Roman. E a falta foi marcada. Ele, com as lesões, Mauritino, ele chamou o Pato, já não chamou ninguém para o lugar do Hulk. Possibilidade de chamar um lateral esquerdo para um jogo só, né? Para viajar hoje para os Estados Unidos. Vocês acham muito possível? Olha, o jogo é já na terça-feira, né? A seleção chega amanhã aos Estados Unidos. Ele tem um reserva, que é o Marcos Rocha, que ele chamou para eventualidade de ter que substituir o Maicon, né? Então o Maicon seria a alternativa para a lateral esquerda, enfim.
e o Marcos Rocha como reserva das laterais. Pois é, ele tem evidentemente o Maxwell e eventualmente o Luiz Gustavo, que está aí com a bola. Pode ver se ele vai chamar alguém para esse jogo, né? Proteção feita pela zaga, saiu na cobertura Ognenovski. Saiu, jogou para fora sem pensar muito. Sem arriscar também. O Ognenovski, camisa número 6, zagueiro que atua no Catar. Bola para frente. A Austrália não consegue sair. Carece, claro, de mais qualidade técnica e o Brasil continua apertando, jogando praticamente todo o campo, todo o jogo no campo australiano. Tá agora todo à frente, esperando o arremesso do McKay. Ele procura um australiano mais ou menos livre. Não encontra. Chega o Maicon, toma. Arremesso lateral para o Brasil. O último a tocar nela foi o Kennedy. 9 minutos. Seleção brasileira ganha por 3-0. Placar do primeiro tempo com 2 gols do Jô e 1 do Neymar. Maxwell. Errou o passe Maxwell. Passou pelo Neymar. Chegou o Bresciano. Kennedy trabalhou atrás. Perdeu completamente a velocidade do ataque da Austrália. Passe do Maicon. Bom o drible do Bernard. Agora o Juan Ramírez errou. Ele tentou devolução. Talvez o Jô lá no meio fosse a boa. Bresciano. Movimentação de Roman. Vai começar tudo outra vez na defesa a seleção australiana. O ritmo continua igual, né, Casa? O ritmo da seleção, assim, a postura da seleção. Só não deixou de marcar pressão na saída de bola. Agora a defesa da Austrália conseguiu sair jogando. No primeiro tempo não conseguiria sair de forma nenhuma. O Brasil estava diminuindo o espaço. Eu acho que poderia voltar a fazer isso. Aí recebendo bola o camisa número 10, Cruz. Vem o Luiz Gustavo, foi puxado, o juiz marcou a falta. A Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, aqui é Brasil, aqui é Volkswagen. Maicon, boa bola para o Ramírez. O cruzamento feito, olha a chance do gol, passa pelo Neymar. Passa pelo Neymar, a chegada pela direita do Brasil. Até tentou dar uma letrinha ali, né? Ficava difícil. Arremesso lateral para a seleção da Austrália, agora outra vez, o Brasil vem com tudo, ó. Avança a marcação, pressiona outra vez e recupera com o Davi Luiz. Houve um choque forte agora do Kennedy. Falta do Kennedy em cima do Davi Luiz. Cruzamento do Maxwell. Fechou e conseguiu fazer o corte o McKay. Volta a bola para o Brasil. Bem o Maicon. A torcida gosta da exibição da seleção brasileira. Tá, lógico, agora a fim de mais gol. Maicon segurou. O Ramírez se apresenta. Eles fazem de novo o trio ali. Bernard, Ramírez e Maicon. Vem pelo meio Luiz Gustavo. Ameaçou virar o jogo. O Maxwell tinha até condição de receber. Estava muito longe, no entanto. A torcida canta. O Brasil toca. Jô, bolão do Jô. Paulinho. Abriu o Maxwell. Chegou fazendo o cruzamento. Caprichou. Pro gol! Gol do Brasil! Brasil! Tocou com paciência, com qualidade, com habilidade e com uma boa chegada e visão de jogo do Maxwell. Na cabeça do Ramírez, subiu, testou, firme, pro fundo do gol. Ramírez, na volta à seleção, gol de Ramírez, o camisa 16. Foi lá em cima, contra um time alto. Ele subiu e testou bem, faz o 4º gol dele com a camisa da seleção brasileira. O Brasil faz o primeiro no segundo tempo, a torcida queria gol. Chegou aí com 13 minutos, o 4º gol e faz a primeira substituição. A seleção da Austrália foi para o jogo, Thompson, Mauro. Exatamente, saindo ao ar número 11.
O Thompson, que declarou antes do jogo, essa semana que está treinando aqui já em Brasília, que considerava o Oscar o melhor do time, achava que o Oscar era melhor do que o Neymar, que ele viu pouco o Neymar. Ele é fã mesmo, é do Oscar, que não jogou. Thompson, de 34 anos, esse atua no futebol australiano, joga no Melbourne, lá na Austrália, joga em Melbourne. E a seleção vai mexer 3 vezes de uma vez só. Vão entrar o Dante, o Hernanes e o Lucas. 3 substituições daqui a pouco na seleção brasileira. Dante tem sido constante no grupo, a mesma coisa o Hernanes entrando nas partidas e o Lucas tendo oportunidade. Jogou bem o Neymar, tocou no Maxwell, segurou, trabalhou com o Neymar. Vai para cima da marcação. Resolveu trabalhar no meio, vem de trás Thiago Silva. No peito, bonito, Paulinho, rolou. Recebeu de volta do Maxwell. Na entrada da área, Bernard não pegou em cheio, dá para o Ramírez. Na trave! Vai criando os espaços, criando as oportunidades e finalizando. Com eficiência o Brasil, né? A gente terminou o primeiro tempo com 9 finalizações. Nesse segundo tempo, uma na trave e uma na rede. E a reação da torcida em Brasília. Olha lá, 11ª finalização do Brasil, 4 gols marcados. Continua trabalhando bola a seleção brasileira. Bom, como a Austrália não vai mudar nada, Casagrande, agora é só apostar no placar, né? Forçar mais, gostar de fazer o gol. Agora vão entrar 3 jogadores que, apesar de entrar num jogo que já está 4-0, o Lucas principalmente precisa mostrar um pouco mais, precisa convencer mais o Filipão a dar uma chance para ele no time titular. Então pode usar essa partida para isso também. O Dante entrando no lugar do Davi Luiz, já estava prevista essa alteração. O Davi fez apenas um jogo pelo Chelsea desde o fim da Copa das Confederações e é a primeira alteração na seleção brasileira. Agora vão entrar o Hernanes, o Lucas vai entrar no lugar do Bernard, é a segunda alteração e já já a gente confirma a entrada do Hernanes. Olha o Bernard, que prestígio. Prestígio com a torcida e com o técnico, certamente, né, Tina? Até por ter sido escalado, né? O Felipão gosta muito dele, costuma dizer que ele tem alegria nas pernas, é fã do Bernard. Esse sim é nome certíssimo na Copa, a gente pode acreditar. E o Paulinho sai para a entrada do Hernanes, o camisa número 8 da seleção brasileira. Aí então, as 3 substituições feitas pelo Brasil e mais aquela do intervalo com o Maxwell no lugar do Marcelo, que saiu machucado. Olha aí o Maxwell. Cruzamento para a área, passou. O juiz já parou e marcou a falta. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, refresque-se com mais 100 amigos na Copa. Olha a bola do Ramírez. Ainda houve um desvio, né? O Kleber, no momento da substituição, o 5º árbitro que levantou a substituição, Altemir Hausmann, bandeirinha de Copa do Mundo, assistente de Copa do Mundo, se despede do quadro da FIFA nesta partida e está sendo homenageado hoje. Durante antes do jogo, foi homenageado pela sua despedida do quadro da CBF e da FIFA. Altemir Hausmann. Bandeirinha que está hoje trabalhando aí na equipe de arbitragem paraguaia. Ele, 4º, 5º árbitros. Ao lado do Wilton Sampaio. Vem aí o Brasil tocando bola. Lucas. O Lucas é né, que precisa bastante recuperar um espaço que ele já teve na seleção brasileira. Não ter perdido espaço. Como disse o Luiz Felipe, está sendo convocado. Quando tem chance, entra no jogo. Hoje é uma oportunidade. É uma oportunidade para ele começar a tentar se manter dentro do grupo de 23, né? Porque as alternativas estão chegando. Hoje já jogou o Bernard, o Ramírez joga por aquele lado também, o Hulk é o titular pelo Filipão por aquele lado. Então o Lucas tem que começar a correr atrás mesmo de um espaço dentro dos 23. 18 minutos, a seleção da Austrália tenta chegar. Maxwell foi firme, fez o corte, mandou a bola
para fora, o arremesso lateral para a seleção da Austrália. Maxwell que entrou, já deu um cruzamento para o gol, vai jogar provavelmente como titular, já que o Tino trouxe a confirmação, o Mauro já tinha dito que era preocupante, e o Tino trouxe a informação de que o Marcelo não vai para os Estados Unidos. Maxwell já está com 32 anos, também é um jogador bem rodado e experiente. E a Austrália vai fazer a segunda substituição, vai sair o camisa número 15, né? O Jedinak. Exatamente, ele para a entrada do número 5, Milligan. A próxima alteração do Brasil vai ser o Pato. Daqui a pouco o Alexandre Pato no Brasil. Vem trabalhando a seleção australiana. McGowan. O chute cruzado. O desvio foi feito lá dentro da área pelo Thiago Silva. Olha o contra-ataque do Brasil. O Jô disparou o Neymar. O Jô deu uma segurada. Lá do outro lado, o Lucas. O Jô errou o passe. Você continua esperto aí na nossa enquete pela internet? Estamos falando de espaço, quem recupera, quem perde, quem vota. O Kaká e o Ronaldinho, eles ainda têm vaga na seleção? Globoesporte.com/futebol 2013, a gente está quase encerrando, hein? Você quiser, vai lá para dar a sua opinião. Tem ou não tem? Eu sei que é difícil para vocês, repórteres. Há alguma sensibilidade no ar ou um silêncio absoluto, Tino e Mauro? Kleber, de minha parte, eu acho que é o que você disse aí no início e o Casagrande endossando aí. O Kaká precisa jogar. Isso aí está muito claro. O Filipão é que a gente tem entendido. Se jogar e jogar bem, tem chance de chamar assim. Eu percebo um interesse no momento maior por jogadores um pouco mais jovens. Já disse do Felipe Coutinho, o William também, que sai da Rússia e vai para o Chelsea, é um jogador também que vai ser observado e também atua nessa faixa do campo de Ronaldinho e de Kaká. Daqui a pouco a gente vai ter o resultado do torcedor que está ligado no futebol da Globo e participando aqui com a gente. Vem a seleção da Austrália. McGowan. Luiz Gustavo. Esse vai ser difícil de sair do time. Vai bem o Luiz Gustavo. Maicon. Parte lá pelo lado direito. Já vamos caminhando para 21 minutos. Mais uma vez Ramírez. O autor do quarto gol do Brasil, tá aí o Hernanes. Sai para jogar o Neymar. O Hernanes apareceu lá pelo meio. O Neymar preferiu a chegada de trás do Ramírez. No ritmo de olé, a torcida em Brasília. Ajeitada boa do Kennedy. Ficou o Roman praticamente sozinho disputando contra a zaga brasileira. Mas o Luiz Felipe já saiu do banco para... Não gostou de alguma coisa essa arrancada. Não gostou da arrancada não do Roma. Hernanes de primeira, Neymar. Bota velocidade, abriu lá na direita o Lucas. Neymar resolveu levar sozinho. O Lucas ficou em condição de receber. O Neymar prendeu. Agora sim, tocou o Lucas, faz o cruzamento. A bola ganhou bem a altura. Foi lá em cima e não conseguiu a cabeçada. O Hernanes e ainda cometeu a falta. E aí vem Alexandre Pato. Vai entrar Alexandre Pato, mais uma alteração no Brasil. Vai saindo o camisa 21, Jô. O Felipão tinha inclusive cogitado a possibilidade de observar a seleção com o Pato e o Jô. Mas, nas circunstâncias do jogo, preferiu trocar um pelo outro. Outro cheio de prestígio, hein? Aplausos entusiasmados, gente em pé aplaudindo o Jô. E claro, também na esperança de que o Pato volte a ser um nome mais lembrado. O Luiz Felipe deve chamar o Pato mais vezes. Por que o Pato? Porque é diferente de todos os outros. Vamos ver como ele se comporta. É um atacante diferente dos jogadores que ele já tem na seleção. Alexandre Pato de volta aí à seleção com a camisa 9. Tem aí metade do segundo tempo para jogar. Recebe Maxwell. Joga atrás com o Dante. Hernanes. Bola do Maxwell no meio, Ramírez. Disparou lá na direita o Maicon. Bola para ele. Chegou, dominou. No domínio ela escapou. Quando escapou, aí o Mackay chegou firme. E com 4-0 a favor, o Maicon não ia dividir. Melhor o escanteio. Escanteio que o Lucas vai cobrar. Luiz Gustavo, Dante, Thiago, o Alexandre Pato, Neymar ficam lá dentro da área.
Bastante gente do Brasil. Cruzamento foi... Cabeçada não foi firme. Conseguiu cabecear forte. E aí ficou fácil pro goleiro. Deu escanteio. Deu outro escanteio. Não conseguiu depois evitar a saída. Agora é com o Neymar a cobrança. Ó, nessa jogada aí o goleiro chegou, mas não conseguiu evitar a saída de bola. Pelo menos assim viu o bandeirinha. Bateu o Neymar. Vai atrás do rebote? Não, vai só deixar para o arremesso lateral o Lucas. Maicon. Lucas, Pato, Hernanes. Novamente uma mexida que faz com que os que entrem estejam ali a fim de jogo, a fim de também mostrar competência. Olha o Maicon, entrou, roubou e conseguiu concluir, mas o chute saiu torto do Maicon. Ele também achou. Há mais de 2 anos que ele não jogava pela seleção. Mais uma troca então na Austrália. O 14, o Roman, saindo para a entrada do jogador também de meio campo, número 20, Rogic. Rodic na seleção da Austrália com a camisa número 20 no lugar do Roman. Tem mais um arremesso lateral aí, a seleção australiana. Ó o Marcelo, ó, veio os dois machucados, né? Já começou o tratamento. O Oscar machucou o tornozelo, ele com uma lesão na parte posterior da coxa, a parte de trás ali da coxa, já recebendo uma aplicação de gelo. O Oscar sim vai viajar. Existe a possibilidade boa até de que ele possa participar na terça-feira. Foi só uma pancada no tornozelo, já está um pouco mais desinchado e é possível que ele jogue terça. Terça-feira, Brasil e Portugal. A Globo mostra ao vivo, terça-noite, depois de Amor à Vida. Vem aí a seleção da Austrália. Esse é o Thompson, o fã do Oscar. Jogou a bola pro Cruz. Mauro já contou, né? Perguntado, diz que o melhor da seleção brasileira é o Oscar. Se manda pelo lado direito, McGowan. Agora é a hora do Brasil marcar e obriga a seleção australiana a voltar lá para o campo de defesa. Bresciano. Ele com o Milligan. Vai conseguindo, mas talvez a maior sequência no jogo de troca de passes da seleção australiana. Terminou com o corte do Maicon. Luiz Gustavo jogou a bola no meio aí para o Hernanes, já facilitou, já abriu o caminho com o Maxwell. O Neymar vem buscar o Alexandre Pato pelo meio do ataque, lá pela direita o Lucas. Vai saindo na base do toque a seleção. Neymar encara o Bresciano. Jogada rápida com o Alexandre Pato. A devolução para o Neymar. A posição é boa. O cruzamento para a área. Gol! Pato! Gol do Brasil! Brasil! Por muitos apontados como a nova geração. E a jogada foi do Hernanes, né? Justiça seja feita. A tabela foi com o Hernanes, que deu um passe sensacional. Passe de quem sabe muito passar a bola. E o Pato fechou para tocar de primeira para o fundo do gol. Não deu para o goleiro Schwarzer. Para muitos, a dupla era o símbolo da nova geração do futebol brasileiro. O Pato vem com o seu tradicional modo de comemorar, que para muita gente é mistério, mas ele comemora. Alexandre, importante era comemorar e fazer o gol. E o passe do Hernanes, Casagrande. Boa técnica, visão de jogo, tabela perfeita. O Hernanes é um ótimo jogador. É outro que está ganhando. Já tem muito espaço, assim, tem muito crédito para o Felipão. E a cada partida, a cada amistoso que ele entra, que ele consegue ter uma oportunidade de jogar, ele vai ganhando mais prestígio ainda. E esse já é o resultado mais elástico desde a volta do Felipão à seleção. 5-0 contra a Austrália, que arrisca e erra. A gente ficou devendo, Arnaldo, mostrar aquele lance do Jô, né, no primeiro tempo. O segundo gol dele, né? Quando o lançamento do Paulinho. Tinham dois jogadores do Brasil lá na frente, Jô e Neymar em posição de impedimento. O jogador Bernardo estava legal. Aí a bola, os jogadores do Brasil estão atrás da linha da bola, portanto o gol foi legal.
Ele bate e o Jô vai e faz o gol de forma legal. Não houve nenhuma dúvida. O fato do Jô estar impedido quando saiu o lançamento para o Bernardo não Nada. tem problema nenhum. Porque a bola foi pro Bernardo e o Jô não participava daquela primeira jogada, nem ele, nem o Neymar. Portanto, o gol foi legal. E depois a bola está mais perto da linha de fundo, né, do que o Jô. Então ele está atrás da linha da bola. Ó, estamos chegando a quase 30 minutos, 29 minutos, então a gente está encerrando agora o espaço para votação. Aquela votação na internet se o Kaká e o Ronaldinho Gaúcho ainda tem espaço na seleção. Já o resultado. Muita gente foi lá, valeu, votar e participar. Daqui a pouco o Marcos Rocha na seleção brasileira. Domina a bola Thompson. Corte já foi feito pelo Lucas. Portugal promete ser um adversário mais duro, né, Casagrande? Mais duro, tem uma rivalidade maior, os jogadores melhores tecnicamente, uma ótima seleção, uma seleção que toca muito bem a bola. Competição, ganhou agora da Irlanda. Exatamente, está em competição, é um jogo muito mais difícil. Portugal a fim de garantir também, lógico, uma vaga para a Copa do Mundo, ganhou da Irlanda pelas eliminatórias europeias por 4-2. Com 3 gols do Cristiano Ronaldo, que não vai a Boston, foi liberado pelos médicos com uma tendinite. Toca a bola a seleção brasileira. Daqui a pouco vem Marcos Rocha. Brasil 5-0. 2 do Jô, 1 do Neymar, 1 do Ramírez. E o quinto gol agora do Alexandre Pato, que entrou e marcou, aproveitando o lançamento do Hernanes, cruzamento do Neymar. Tá aí com a bola. Vai com a torcida. Bate pro gol. Ainda não. Tentou mais um drible. A torcida foi crescendo, foi aumentando o volume. Aí o Michael domina pela seleção brasileira. Hernanes. Tocou a bola para o Ramírez. O Ramírez faz a jogada no meio com o Neymar. E a bola fica com o Maxwell. Luiz Gustavo. Neymar está usando da habilidade. Está correndo ao seu risco contra os marcadores australianos. Que justiça seja feita. Não está caindo, não está provocando falta, está jogando mais de forma séria. Sem dúvida. E também justiça aos australianos que não estão apelando nada. Toque de bola do Brasil, agora vai lá pelo lado direito. De tempos em tempos o Luiz Felipe vem e dá uma corrigida. Não passa o jogo inteiro ali na beira do campo, não. E o Marcos Rocha agora vem. Mas saiu o Maicon. Alteração simples, né? Na lateral direita. O saldo então da volta dele, casa do Michael. Positivo, um jogador experiente, com boa força física. Hoje não foi muito ao ataque, mas participou bem da triangulação pelo lado direito no primeiro tempo, com o Bernardo e com o Ramírez. Acho que foi uma boa volta do Michael à seleção brasileira. Kleber, fazer um elogio ao gramado. O gramado aqui de Brasília sempre teve problemas, foi o último a ser colocado, estava soltando, e hoje está perfeito. E até a Copa do Mundo que vai melhorar mais ainda. Ficou um tempo sem jogo, né? Eles deram um trato, foi muito criticado, justamente criticado. O gramado não estava bom mesmo no Mané Garrincha. Mudou também a Austrália, saiu o 9, o Kennedy, entrou o 21, que eu ia te dizer que é o Duque, mas me disseram aqui no banco australiano que é Duke. E eu fico imaginando que quantos telespectadores não fizeram uma piada para não confundir com o Pato. Sai jogando pela direita a seleção brasileira. Aí a primeira participação do Marcos Rocha. Jogou a bola atrás para o Luiz Gustavo. De primeira para o Hernanes. Olha o Pato, botou na frente, tentou trabalhar. A bola não caiu do jeito que ele queria para chutar no gol. Neymar estava até em boa condição de receber o passe. O Dante viu a bola escapar, mas o Júlio César estava ali para fazer o corte. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco titular da seleção brasileira.
Lucas recebeu, foi para cima da marcação, deixou o primeiro para trás, vai para dentro, Lucas na velocidade. Não houve nada, o jogador botou o corpo e o Lucas caiu porque houve o choque, mas lance normal. Você vai ver na repetição que o jogador até protege. Isso no futebol é perfeito. É ombro com ombro, joga dividida, a bola não estava sob domínio dele, tinha jogado na frente, portanto não houve pênalti. Arremesso lateral para a seleção brasileira, vai começar outra vez o Brasil, 34 minutos. Essa altura do jogo, Cleber, eu estou preocupado e ansioso para ver o resultado da pesquisa da internet, porque eu fui muito incisivo, o pessoal pode não ter entendido. Quando eu disse não, é porque tinha que votar sim ou não, eu votei não. Entendi. E eu acho que o não vai ganhar. Minha opinião. Você está explicando o voto? É, porque eu fui mal compreendido no momento do voto. Entendi. Aí vem jogando a seleção brasileira. Com o Lucas. Abertura boa para o Marcos Rocha. Cruzamento feito, corte dentro da área do Ognenovski. É o 10º jogo do Brasil aqui em Brasília. Só perdeu uma vez em 85 para o Peru. Está chegando a sua 8ª vitória com um empate aqui em Brasília. Em 2008 teve uma grande exibição, né? O Brasil jogou contra Portugal terça-feira. Ganhou aqui, lembra? 6-2 em 2008. Na época que a seleção estava mais ou menos assim, foi uma vitória importante. E na Copa das Confederações desse ano, 3-0 no Japão. Jogou lá pra frente o goleiro Schwarzer. Dante. Voltou. Marcos Rocha vai começar outra vez com o Júlio César. Bom, o Arnaldo estava absolutamente curioso. Vamos satisfazer a curiosidade do Arnaldo César Coelho e de todos os telespectadores que gentilmente foram lá na página do Globoesporte.com para votar. Tem ou não tem vaga ainda? Os dois. Kaká e Ronaldinho, sim, 74%, não 26%. 74% acham que eles têm ainda vaga na seleção. E 26% acham que não. A pesquisa está aí. O resultado foi esse. Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira. Agora eu entendi porque o Arnaldo quis explicar o voto. São dois grandes ídolos do futebol brasileiro, né? Que foram eleitos melhor do mundo. O Ronaldo 2 e o Kaká uma vez. É natural que o torcedor tenha a esperança de que eles ainda possam servir a seleção brasileira. Ninguém tem porta fechada. Vai pelo desempenho e pela necessidade do treinador. Júlio César trabalha a bola aqui com o Maxwell. Abriu o Neymar. Encosta o Luiz Gustavo. Amanhã tem Fórmula 1 a partir das 8h35 da manhã. O Grande Prêmio da Itália. O Galvão Bueno vai mostrar junto com o Rubinho Barrichello, com o Luciano Burti, com o Marcelo Corregi. Todas as voltas a partir de 8h35, a cobertura completa, o grid, e você vai ver tudo sobre o Grande Prêmio da Itália, direto de Monza. Alguns puxões aí. Sebastian Vettel é o pole position, com o Marco Webber ao lado dele, os dois carros da RBR. O Felipe larga em quarto, atrás do Hülkenberg, e o Alonso em quinto. Ficou na frente o Felipe no Grande Prêmio na casa da Itália, da Ferrari. Público pagante por aqui, 40.428 torcedores. Bola dominada pelo Hernanes no meio-campo. Segurou, tocou a bola para o Luiz Gustavo. Já vamos para a reta final do jogo, resultado garantidíssimo. Faça a sua aposta aí se pinta mais um gol do Brasil. Vai tocando, buscando espaço, Hernanes. Luiz Gustavo. Boa a penetração do Luiz Gustavo. Bateu pro gol! Gol! Luiz Gustavo! Gol do Brasil! Aplaudido de pé pelos reservas brasileiros, por muitos torcedores no Mané Garrincha.
Imagino que por muita gente que está ligado no futebol da Globo, fez a tabela e encheu o pé na gaveta sem chance para o Schwarzer. Deu nem tempo de você fazer a aposta, né, para saber se ia sair ou não o gol. Sai o 6º gol da seleção brasileira. Primeiro do Luiz Gustavo com a camisa da seleção brasileira. Um prêmio para um jogador que na base do trabalho, do desempenho e de alguma desconfiança foi lá e ganhou um lugar no time. Uma desconfiança inicial, antes da Copa das Confederações, porque na Copa das Confederações foi um dos jogadores mais importantes da campanha. É um jogador que marca muito bem, coordena muito bem essa saída no meio-campo, essa marcação sob pressão, dá uma liberdade maior pro Oscar quando joga, pro Neymar, ele se preocupa, pro Paulinho mesmo, fica mais livre. Então é um jogador importante no esquema do Luiz Felipe. 6-0 para a seleção brasileira contra a Austrália. Contra a Austrália aqui em Brasília. Globo, a gente se liga em você. Skol, novas garrafas que viram objetos de decoração. Vem aí o Brasil de novo tocando bola, de novo mostrando qualidade no toque de bola. Recupera Ramírez. Lançamento e o goleiro fica com ela. E aquela história, o adversário não é forte. Número 46 do ranking. Não tem tradição no futebol. Adversário que não é forte, você joga com vontade e ganha bem, né? Ganha sem deixar nenhuma dúvida. A maior lição, a melhor coisa que aconteceu na partida de hoje, fora os 6 gols por enquanto contra a Austrália, foi o desempenho, o foco dos jogadores, a disposição, a marcação que eles fizeram, o interesse pelo jogo. Tudo isso foram as coisas mais importantes. Goleia por 6-0, uma seleção sem sono e sem preguiça em jogo amistoso. O Luiz Gustavo, que fez o primeiro gol dele, encosta aí para receber. Acabou de sair do Bayern de Munique, né? Perdeu um espaçozinho lá quando chegou o Guardiola. Foi para o Wolfsburg também, time do campeonato alemão. 41. Daqui a pouco nós vamos dar mais um giro pelo Brasil inteiro, acompanhando as manifestações pelo país nesse dia 7 de setembro. Amanhã tem Campeonato Brasileiro, às 4 da tarde. Tem bons jogos amanhã, tem o Coritiba e o São Paulo, os dois buscam recuperação, São Paulo muito mais. Tem um novo encontro entre Cruzeiro e Flamengo, que se encontraram na Copa do Brasil, agora pelo Brasileirão. Corinthians recebe o Náutico, são jogos que a Globo vai acompanhar, além de toda a rodada, claro. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, Listerine, dentes 3 vezes mais brancos. A Austrália, do jeito que joga, nem gol de honra deve fazer. Esse é o primeiro amistoso entre Brasil e Austrália. Os outros jogos todos foram por torneios. 2 pelo bicentenário da Austrália, lá em 88. 2 vitórias do Brasil. 1 em 97 pela Copa das Confederações. Com 2 nessa Copa, 1 empate e 1 vitória do Brasil. Em 2001, a Austrália ganhou do Brasil na Copa das Confederações. E na Copa de 2006, o Brasil venceu por 2-0. A Austrália fazia parte do grupo do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. A derrota na Copa das Confederações de 2001 acabou sendo a gota d'água. O Emerson Leão saiu do comando técnico da seleção e o Luiz Felipe Scolari assumiu. E o único gol que a Austrália fez em 7 jogos até aqui com o Brasil, né? Brasil que vai então aos Estados Unidos e direto de Boston. A Globo mostra terça-feira, depois de Amor à Vida, Brasil e Portugal. Mais uma etapa nessa preparação da seleção campeã da Copa das Confederações para o Mundial do Brasil. Marcos Rocha, ele e Neymar. Foi para cima da marcação, segurou. Marcos Rocha ficou livre de novo. O Neymar acabou passando a bola errado e para fora. Kleber, e o Júlio César hoje está fazendo o primeiro jogo dele desde a final da Copa das Confederações, no fim de junho. Se havia alguma preocupação dele em relação ao ritmo de jogo? Não deu nem para saber, precisou, né? Não deu nem para saber se ele está em ritmo, né? Ele que acabou ficando no Queen's Park Rangers. Amanhã no Domingão tem a presença do cantor Daniel. Tem também muitas surpresas, muita alegria. O Domingão do Faustão começa às 6 da tarde neste domingo. Globo, a gente se liga em você.
Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. Dor nas costas aí do Ramírez, já está recuperado. E só para confirmar em números o que o Tino falou, o ritmo do Júlio César não foi testado. Ele não fez nenhuma defesa. Uma saída lá de bom escanteio, né? Aquela sequência de escanteios no primeiro tempo. Agora há pouco foi jogado de líbero. Nenhuma defesa. E o torcedor que veio a Mané Garrincha viu a seleção golear e jogar bem conforme o adversário que está enfrentando. Uma análise final aí do Casagrande aos 44 minutos. Jogou bem, jogou muito bem a seleção brasileira. O jogo ficou fácil porque a seleção brasileira conseguiu fazer com que ele ficasse fácil. Marcou pressão, se movimentou. Aí, claro. Bola do Neymar e o corte foi feito. Teve triangulação dos dois lados, jogada de linha de fundo, presença de área com o Jô, jogadas individuais do Neymar e do Bernard. Foi ótimo, um ótimo teste para a seleção brasileira. Que vem de novo, outra vez com o Neymar, vai jogando lá pra dentro, tentou o passe, chega no Pato. Ele teve que dividir, na dividida a bola sobrou na volta com o Ramírez, ganha bem o lance. Maxwell jogou bonito, deu pro Ramírez, cruzamento, bola pelo chão, afastou o Neal dentro da área da Austrália. Achou o caminho, saiu da marcação, fez tudo o que precisava. Encarou um adversário tecnicamente muito mais fraco e soube tirar vantagem. E completa assim 35 jogos, 11 anos já, que o Brasil não sabe o que é perder em casa. Apita agora o árbitro Henrique Cáceres o final do jogo. Uma arbitragem tranquila, né, Alain? Fácil, sem problemas. Fácil e sem problemas. O Brasil goleia 6-0, 2 gols do Jô no primeiro tempo e um do Neymar na etapa inicial. No segundo tempo, o Brasil fez mais 3, fez com o Ramírez, fez com o Alexandre Pato e também com o Luiz Gustavo. 6-0, os jogadores do Brasil. O Chelsea, os companheiros de Chelsea, né? O Schwarzer, o goleiro da Austrália que está chegando ao Chelsea, é companheiro do Ramírez por lá. O Tino e o Mauro estão esperando os jogadores da seleção brasileira que ficam ainda no meio do campo. Eles estão se cumprimentando ali para daqui a pouco eles conversarem com o nosso time de reportagens. O Brasil então faz no jogo de número 40 do Luiz Felipe no comando da seleção, somando as duas participações, conquista mais uma vitória, goleia por 6-0. O Tino já disse que é a maior goleada desta passagem do Luiz Felipe Scolari pela seleção brasileira. Você tem assim, um nome desses que estão, enquanto os jogadores não chegam no Tino e no Marcos, um nome desses que apareceram e faz, pô, esse aí aproveitou muito a chance. Jô aproveitou muito bem a chance. Que já tinha um lugarzinho. Já tinha um lugarzinho, mas ficou mais ainda. Substituiu o artilheiro do time na era Filipão e fez 2 gols. Mas se já tinha um lugar bom, botou mais uma peça na mala ali, né? Para a Copa do Mundo. O Ramírez voltou, né? E aí a seleção agora saúda o torcedor aqui em Brasília. Fez uma boa exibição. A seleção brasileira venceu por 6-0. Agora todos vêm aqui em direção aos repórteres Tino Marcos e Mauro Naves. Só para confirmar enquanto vocês esperam, hoje então o Brasil vai para Boston para jogar terça-feira à noite, né? Exatamente. E esse gesto de despedida é de certa forma um gesto especial também, na medida em que a seleção só deve voltar a jogar no Brasil já como grupo de Copa do Mundo, só depois da convocação, algum amistoso, antes da estreia do Brasil, no dia 12 de junho de 2014. Aqui os jogadores saindo lentamente, jogadores da Austrália também pediram muitas camisas da seleção brasileira. Eu tava olhando o Neymar, Tino, para ver se o Thompson tinha pedido a camisa dele. Não, mas o Thompson pediu a camisa do Luiz Gustavo. O Neymar não deu a dele, não. Um dos poucos que não trocou a camisa. Aqui chegando o Neymar. Eu dizia, Neymar, que provavelmente é o último jogo do Brasil antes de ser o grupo da Copa do Mundo no ano que vem. É uma despedida, então, da melhor maneira. Da melhor maneira possível. A gente tentou impor o nosso futebol, nosso ritmo. E conseguimos fazer uma excelente partida. E agora é descansar, porque terça-feira tem mais. Davi Luca é pé quente? Pé quente. Primeiro jogo dele pela seleção entrando em campo.
com vitória. Espero que venha mais vezes. Vou trazer, principalmente na Copa do Mundo, para trazer sorte pra gente. É o Davi Luca, que é o filho do Neymar, que entrou no colo do papai aqui no hino. Vamos ouvir o Luiz Gustavo aqui. Fez o primeiro gol dele pela seleção. Um resultado de 6-0, pelo que fez a seleção brasileira, mais do que pela fragilidade da Austrália, Luiz. Sim, acredito que do começo ao fim da partida